Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lei de Poulier. A lei de Poulier, ela serve para que a gente consiga organizar vários dispositivos num único circuito, geradores, receptores e resistores, porém, existe uma certa limitação. Na verdade, a lei de Poulier, ela só pode ser aplicada para resolver circuitos de malha simples. O que são circuitos de malha simples? Vamos lá. Ó, exclusivo para malha simples. Primeiro, o que é uma malha? Malha é um circuito fechado, certo? Então vamos lá. Malha é um circuito fechado. Como é que é um circuito fechado? Bom, o circuito fechado é um tipo de circuito que você tem um ponto e se você sair desse ponto e percorrer todo o circuito, você volta para esse ponto. Ou seja, você tem um circuito fechado. Ok? Então, pessoal, para a gente poder trabalhar essa questão do circuito fechado, imagine só, você tem num único circuito gerador, receptor e resistor. Lembrando que os resistores podem estar associados das mais diversas formas. Porém, a limitação desse tipo de resolução usando essa lei de Poulier, ela serve apenas para malha simples. E o que é uma malha? Um circuito fechado. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó, lembra que esse dispositivo, esse símbolo, pode representar tanto o gerador quanto o receptor. Aqui nós temos o bordo positivo, aqui o negativo, e aqui positivo e negativo. Bom, quando a corrente elétrica estiver passando nesse sentido, ó, isso aqui é um gerador. E quando a corrente elétrica estiver passando no sentido contrário, corrente elétrica, isso aqui será um receptor. Lembrando que a diferença entre o gerador e o receptor é que o gerador ele produz a DDP, já o receptor ele utiliza a DDP. E existem os dispositivos também que são assim, que são chamados resistores. Ok, muito bem. Então, como montar um circuito tendo gerador, receptor e resistor juntos? Bom, vejamos. Um exemplo aqui. Imagine que aqui eu tenho um gerador que vai alimentar um resistor e também vai alimentar um receptor. Pronto. Então, aqui nós temos o gerador, epsilon, temos o receptor, epsilon', e temos o resistor R. Para a gente poder calcular a corrente elétrica, nós temos que fazer o seguinte: a corrente elétrica é dada pela fórmula I é igual a somatório das DDPs menos somatório dos receptores dividido pelo somatório dos resistores. Ou seja, nós temos aqui um circuito elétrico em que nós temos geradores, receptores e resistores. Tanto os geradores quanto os receptores ficam no numerador. Se a gente observar bem, isso aqui tem um pouco a ver com a lei de Ohm. Por exemplo, quando você fala que corrente elétrica é DDP dividido pela resistência, nós estamos fazendo isso aqui de uma forma indireta. Pessoal, só um minutinho aqui. Pessoal, então, vamos entender como é que a gente trabalha isso aqui. Bom, basicamente, o nosso desafio aqui é: eu preciso calcular o valor da corrente e preciso descobrir o valor da corrente. Mas como vou descobrir o valor da corrente? Ora, quando a gente tem apenas dois dispositivos, tipo esse desenho aqui, fica fácil saber quem é o gerador e quem é o receptor. Por quê? Porque o gerador ele tem que ter energia suficiente para alimentar o circuito elétrico. Então, geralmente, o gerador ele tem maior DDP.
Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Olha só. Pessoal, essa aula basicamente ela vai trabalhar a resolução de exercícios. Tem uma lista disponibilizada para vocês aí. Acredito que já foi por e-mail para vocês. Se não foi, deve chegar até amanhã, tá? E ela tem 10 questões disso aqui. Seria interessante você pegar a lista, treinar, assistir a aula novamente, se você tiver alguma dúvida, tá certo? Então tenta lá. Vamos lá. E qualquer coisa na semana que vem a gente pode tirar dúvidas nessa matéria aqui também. Olha só. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar aqui uma malha simples, com 2 elementos apenas, assim, igual esse exemplo aqui, em que um deles vai ser o gerador e o outro vai ser o receptor. Então, aqui um exemplo. Então, nós temos aqui, ó. Bom, vamos supor que esse aqui seja de 80 volts. E esse outro aqui seja de 40 volts. E aqui, um resistor de 10 ohms. Muito bem. Nesse caso, como eu disse a vocês, é uma malha simples. Por quê? Porque é uma malha fechada. Se você der um nome aqui, ó, ponto A, aqui, ponto B, aqui, ponto C e aqui, ponto D, você vai sair do ponto A, vai dar uma volta no circuito e vai voltar para o ponto A. Isso significa que a malha é fechada. Por que ela é simples? Porque você tem apenas um único caminho para percorrer. Você pode percorrer esse caminho no sentido horário ou anti-horário, mas um único caminho. Você só tem um circuito. O fato de ser um circuito é uma malha simples. Então, eu preciso agora saber, como só tem 2 dispositivos de voltagem, um deles vai ser o gerador e o outro vai ser o receptor. Ou os 2 serão geradores. O maior é o gerador. Então, eu vou supor o sentido da corrente comandado por ele. Lembra, se é meu gerador, a corrente elétrica tem que seguir nesse sentido aqui. Ó. Ou seja, do menos para o mais e aqui do mais para o menos. Feito isso, eu acabei de descobrir quem é o meu gerador e quem é o meu receptor. Agora, é só aplicar a lei de Fourier. Vejamos. Primeiro, vamos fazer a soma dos epsilon. Epsilon são os geradores. Como só tem um, vale 80 volts. Agora, vamos fazer a soma dos epsilon'. Os epsilon' são os receptores. Como eu só tenho um, 40 volts. E vamos fazer também a soma dos resistores. Como eu só tenho um, 10 ohms. Pronto. Encontrado a soma dos geradores, a soma dos receptores e a soma dos resistores, é só jogar agora na lei de Fourier. Ou seja, I é igual soma dos epsilon menos soma dos epsilon' dividido pela soma dos R. Pessoal, esse símbolo aqui, ó, esse símbolo representa somatória. Ok? É o somatório dos números. Então, ela soma. Então, vamos lá. Calculando a corrente aqui. Nós teremos soma dos epsilon, 80, menos soma dos epsilon', 40, dividido pela soma das resistências, 10. Ou seja, 40 dividido por 10, nós teremos aqui uma corrente de 4 amperes. Então, dessa forma, você pode encontrar, numa malha simples, o sentido e o valor da corrente elétrica, correto? Vou sair da frente para você dar um print na tela e logo em seguida nós vamos fazer o exemplo 2. Pessoal, alguma dúvida aí? O áudio de vocês está aberto, tá? É só você clicar nele que você consegue falar aí comigo. Se tiver alguma dúvida...
Bem, vejamos. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu vou colocar mais de um gerador e mais de um receptor. E mais de um resistor também. Vejamos. Muito bem. Agora os valores das fontes de tensão. Ok. Pessoal, e agora? Agora nós temos 4 dispositivos que podem ser tanto gerador quanto receptor. Nesse caso aqui, como os valores são fáceis para fazer cálculo, 50, 100, enfim, acaba que você pode deduzir mais ou menos o sentido da corrente elétrica. Só que nem sempre é fácil. Então eu vou tratar isso aqui como se fosse uma coisa mais complexa, tá certo? Apesar de ser bastante simples. Vejamos. Primeira coisa, para a gente saber quem é gerador e quem é receptor, nós precisamos saber o sentido da corrente elétrica, correto? Então, eu vou ter que chutar esse sentido da corrente elétrica. Como é uma malha simples, é uma malha fechada, um circuito fechado, a corrente elétrica aqui só pode passar, percorrer no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, vejamos. Aqui, eu vou chutar o sentido da corrente elétrica no sentido horário. Aí você poderia perguntar, professor, e se tiver errado o sentido da corrente? Porque você está chutando. Se você está chutando, você pode acertar ou errar. Muito bem. Se você acertar o sentido da corrente, você vai encontrar um valor positivo para a corrente. Se você errar, você vai encontrar o mesmo valor, só que com um sinal negativo. Então, a análise do sinal positivo ou negativo vai dizer para você se você acertou o sentido da corrente ou errou o sentido da corrente. Bom, de acordo com o chute, você vai analisar quem é gerador e quem é receptor. Você lembra, né? Como é que você sabe que um dispositivo desse é um gerador? Quando a corrente elétrica chega no negativo e sai pelo positivo. Como é que você sabe que é um receptor? O contrário. Beleza? Então vamos lá. Aqui a corrente elétrica está chegando no negativo. Então significa que esse dispositivo é um gerador. Aqui a corrente elétrica também está chegando no negativo. Significa que ele também é um gerador. Aqui a corrente elétrica está chegando no positivo. Significa que ele é um receptor. Aqui a corrente elétrica também está chegando no positivo. Significa que ele é um receptor. Muito bem. Os outros dispositivos são resistores. Vejamos. Somatório das DDPs dos geradores. Aqui nós temos um gerador que vale 50 volts e o outro gerador que vale 100 volts. O que totaliza para a gente 150 volts. Ok? Agora vamos para o somatório dos receptores. Somatório dos Y'. Aqui nós temos um que vale 50 e aqui nós temos outro que também vale 50. O que totaliza para a gente 100 volts. Agora vamos fazer o somatório dos resistores. E você poderia perguntar, por que fazer a soma dos resistores? Bom, se você prestar atenção aqui, esse resistor de 10 ohms, esse resistor de 8 ohms e esse resistor de 2 ohms estão associados em série. E o resistor equivalente de uma associação em série você faz através da soma dos resistores. Então aqui nós teremos 10 mais 8 mais 2, o que totaliza 20 ohms. Então vejamos, agora que nós já temos a soma das DDPs do gerador, a soma das DDPs dos receptores e a soma dos resistores,
Vamos jogar na lei de Fourier. A lei de Fourier garante que a corrente elétrica é igual à soma dos epsilon menos soma dos epsilon' dividido pela soma das resistências. Nós já temos esses três valores, correto? Então, agora, é só distribuir esses valores na equação e efetuar o cálculo da melhor forma possível. Então, nós temos aqui 150 menos 100, 150, 100, dividir por 20. Então, nós teremos que a corrente elétrica será 50 dividido por 20, que é a mesma coisa que 2,5 amperes. Perceba que nós encontramos um valor positivo para a corrente elétrica. Significa que nós chutamos o sentido e acertamos o sentido da corrente, correto? Então, vai lá. Eu vou sair da frente da tela para você dar um print nessa tela e a gente vai para o terceiro exemplo. Bora fazer o terceiro exemplo. Pessoal, a qualquer momento da aula você está com o áudio aberto, é só você falar e eu te escuto, tá bom? Eu tiro a sua dúvida. Até aqui tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Então vejamos. Muito bem. Terceiro exemplo. Pessoal, bora aumentar a quantidade de dispositivos no circuito, ok? Tá ok. Olha só. Apesar de muitos dispositivos distribuídos, ainda é uma malha simples. Por quê? Porque você só tem um circuito. Ou seja, ou a corrente está no sentido horário e ela é a mesma em todos os dispositivos, ou no sentido anti-horário e ela é a mesma em todos os dispositivos. Vamos aos valores aqui. Beleza. Vamos lá. Pessoal, tá ótimo. Vamos lá. Vou concluir aqui os valores aqui. Já coloquei a DDP de todo mundo, né? Então agora vamos lá colocar o valor dos resistores. 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms. Muito bem. Pessoal, nosso objetivo aqui é, eu quero determinar o seguinte. Vamos supor que esses 4 resistores aqui são lâmpadas. E eu quero saber qual dessas lâmpadas brilha com mais intensidade. Bom, pessoal, não sei se vocês se lembram das aulas anteriores, mas quando a gente tem
a questão de lâmpadas, a que brilha mais intensamente é a que tem maior potência. Então, eu vou nomear isso aqui. Vou chamar isso aqui de resistor 1, esse aqui resistor 2, esse aqui resistor 3 e esse aqui resistor 4. E você vai ter que preencher a tabela que eu vou colocar aqui para você. Olha só. Essa tabela aqui é aquela tabela em que você, a partir dos valores dos resistores, você calcula a potência, calcula a corrente, a resistência e a DDP em cada resistor. Então, vejamos. Nós temos 4 dispositivos. Então, vamos fazer aqui a divisão da tabela para 4 dispositivos. Potência, corrente, resistência e DDP. Do resistor R1, do resistor R2, do resistor R3 e do resistor R4. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para calcular as potências, bom, o valor das resistências nós já temos. A resistência 1 vale 10 ohms. A resistência 2 vale 20. A 3 vale 30. E a 4 vale 40. Mas para fazer qualquer cálculo ali, eu preciso de pelo menos mais um dado. Poderia ser a corrente elétrica. Agora, como calcular a corrente elétrica? Enxergou agora a utilidade da lei de Poulier? A lei de Poulier te ajuda a calcular a corrente elétrica de uma forma bem simples. Bom, primeiramente, será que essa corrente aqui está no sentido horário ou no sentido anti-horário? Pessoal, de estudante para estudante agora, é o seguinte. Na hora de uma prova de vestibular, você não tem muito tempo para ficar pensando na questão, correto? Então, você acaba tendo que desenvolver técnica para ganhar tempo a resolver a questão, resolver mais rápido e tudo mais. Bem, uma sugestão minha. Não perca tempo analisando o circuito agora. Chuta um sentido da corrente. Por exemplo, vamos chutar que o sentido da corrente aqui seja horário. Vamos chutar que o sentido é horário. Bom, se nós chutarmos sentido horário, olha só. Esse cara é gerador, esse cara é gerador, esse cara é um receptor, esse cara é um gerador, esse cara é um receptor, esse cara é um gerador, esse cara também é um gerador. E esse cara aqui é um receptor. Então, olha só, nós temos vários geradores e vários receptores. De acordo com o chute do sentido da corrente, nós julgamos quem são os geradores e quem são os receptores. Por que eu não preciso me preocupar com o sentido da corrente? Porque eu vou fazer o cálculo. Se eu encontrar um valor positivo, beleza, eu acertei o sentido da corrente. E se eu encontrar um valor negativo, eu acertei o valor da corrente, só errei o sentido. Então, quer dizer, eu preciso do valor da corrente elétrica numérica aqui. Tanto faz se ela é positiva ou negativa, não vai influenciar. A não ser que na questão você tenha que dizer o sentido da corrente. Mas vamos lá. Bora somar os geradores aqui. Ó, soma dos geradores. 10 mais 20 mais 80 mais 50 mais 40. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Pessoal, 200. 40 mais 50, 90, mais 10, 100, mais 20, 120, mais 80, 200. 200 volts. Agora vamos somar os receptores. Soma dos epsilon'. Bom, tem esse aqui, que vale 50. Tem esse aqui, que vale 40. E
tem esse aqui, que vale 20. Então, nós temos aqui 50 mais 40, 90 mais 20, 110 volts. Agora, vamos somar as resistências. 10 mais 20 mais 30 mais 40 é igual a 100. Bom, então agora que nós já temos a soma dos epsilon, a soma dos epsilon' e a soma das resistências, nós temos como calcular o valor da corrente elétrica usando a lei de Poulier. Corrente elétrica é soma dos epsilon menos soma dos epsilon' dividido pela soma das resistências. Muito bem. Então, nós temos 200 menos 110 dividido por 100. Nós temos, então, 90 dividido por 100. Isso é igual a 0,9 amperes. Muito bem, pessoal. Nós chegamos ao valor 0,9 positivo. Se nós encontramos o valor positivo, significa que nós acertamos o sentido da corrente elétrica. Então, vamos lá. Como todos esses dispositivos estão em série, a corrente elétrica vai ser a mesma em todos eles. Ou seja, 0,9, 0,9, 0,9 e 0,9. Muito bem. Agora, para calcular DDP, você vai utilizar uma das relações matemáticas das aulas anteriores. Ou seja, você vai usar que U é igual a R vezes I. Essa é conhecida como lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Então, quando você multiplica 0,9 vezes 10, você tem 9 volts. Correto? 0,9 vezes 20, você tem 18 volts. 0,9 vezes 30, você tem 27 volts. E 0,9 vezes 40, você tem 36 volts. Ok. Pessoal, essas são as DDPs de cada um dos dispositivos. Agora, você lembra qual era a pergunta inicial na aula? Qual aliás, né? Se esses resistores forem lâmpadas, qual deles terá maior brilho? Ou seja, qual deles vai brilhar mais? Pessoal, dá uma olhada. E como é que a gente calcula essa questão do brilho, da potência? Aí você vai ter que lembrar da outra equaçãozinha. Potência é igual a corrente elétrica vezes DDP. Corrente elétrica vezes DDP. Pessoal, nós temos aqui a corrente elétrica e nós temos a DDP de cada dispositivo. Então, vamos lá. 0,9 vezes 9 dá 8,1. Correto, pessoal? Agora vamos agilizar o cálculo. Pessoal, 0,9 vezes 18 dá 16,2. 0,9 vezes 27, 24,3. E por último, finalizando aí, 0,9 vezes 36, que é igual a 32,4. Lembrando que as unidades de medida aqui são as seguintes: potência, watts, em homenagem ao físico inglês James Watt. Corrente elétrica, ampere, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Resistência, Ohm, em homenagem a George Simon Ohm. E DDP, em homenagem a Alexander Volta Volts. Ou seja, se você tiver que responder qual é a lâmpada que brilha mais intensamente, é a lâmpada de número 4. Ok? Pessoal, alguma pergunta?
Pessoal, alguma pergunta aqui? Não? Então vamos para o quarto exemplo agora. Vejamos. Pessoal, não perca a aula da semana que vem, porque na aula da semana que vem a gente vai aprender a resolver malhas complexas. Lembra? Isso aqui é uma malha simples porque você tem todos os dispositivos em série um com o outro, tá certo? E isso simplifica bastante a nossa resolução. TDPs em série, você soma. Resistências em série, você soma. Geradores e receptores, da mesma forma. Ou seja, quando você faz uma malha simples, a lei de Poulier ajuda bastante. Mas quando a malha é complexa, essa lei de Poulier não te dá condições de chegar a conclusões. Então, você vai precisar de um upgrade. Ou seja, você vai precisar de utilizar uma outra lei, que são as leis de Kirchhoff. Correto? Vamos para o nosso último exemplo aqui. E vamos dar sequência. Exemplo 4. Pessoal, nesse exemplo 4 aqui, eu vou colocar um dispositivo diferente para você, certo? Olha só, nós temos aqui um gerador que tem uma resistência interna, é um gerador real. Ou um receptor real, né? Tanto faz, vai depender do sentido da corrente. Mas esse aqui, eu vou fazer com que a gente calcule a corrente no sentido contrário, só para você ver que diferença isso traz para a gente. Aí tem outro dispositivo, aqui tem outro dispositivo desse, aqui tem outro dispositivo. Pronto. Vamos atribuir valores agora. V, 100 volts, 20 volts, 200 volts e vamos colocar 80 volts. Beleza. Pessoal, agora vamos aos resistores. 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms. Muito bem. Primeira coisa, não se preocupe com o sentido da corrente. Chuta, escolhe. Se você acertar, no final dá positivo. Se você errar o sentido, no final você vai encontrar um valor negativo. Mas o valor está certo. Você só encontrou o sinal negativo para você verificar que, ao contrário, a corrente está. Então, vejamos. Vamos supor que a corrente aqui está no sentido horário. Se a corrente estiver no sentido horário, esse dispositivo aqui, ele é um gerador, esse aqui também é um gerador, esse aqui é um receptor, esse aqui outro receptor, e esse aqui outro receptor. Muito bem. Então, agora que nós já sabemos quem são geradores e quem são receptores, bora fazer a soma desses valores. Soma dos extras. 50 mais 100. Que nos dá 150 volts. Agora vamos fazer a soma da DDP dos receptores. Soma dos epsilon'. 20 mais 200 mais 80. O que nos dá 300 volts. Muito bem. Agora vamos à soma
das resistências. Aqui nós temos 10, 20, 30, 40. A gente já sabe que isso aqui vai dar 100 ohms. Muito bem. Agora que nós já temos soma das TDPs, dos geradores, dos receptores e a soma dos resistores, nós vamos jogar na lei de Coulomb. I é igual soma dos epsilon menos soma dos epsilon' dividido pela soma das resistências. Muito bem. Os valores aqui serão 150 menos 300 dividido por 100. O que nos dá menos 150 dividido por 100, que é igual a menos 1,5 amperes. Bom, qual o significado de termos encontrado um valor negativo para a corrente elétrica? Bom, o resultado é que nós acertamos o valor da corrente. A corrente nesse circuito vale 1,5 amperes. Nós só erramos no sentido dessa corrente. Ou seja, a corrente aqui não está no sentido horário, está no sentido anti-horário. E qual o significado disso? Bom, se a corrente está ao contrário, isso aqui não é um gerador, isso aqui é um receptor. Esse outro também não é um gerador, é outro receptor. E assim por diante, você vai trocando aqui. Aqui é um gerador, aqui outro gerador e aqui outro gerador. Pronto. Carla, eu preciso fazer mais alguma coisa? Cara, se você quiser, você pode fazer isso. Porque aí o circuito fica todo certo. Está faltando um detalhezinho. Pronto. Agora nós finalizamos a questão. Está vendo, pessoal? Quando você escolhe um sentido da corrente elétrica que não é o sentido correto, você descobre no final, porque aparece um sinalzinho negativo. Gente, tudo bem essa matéria? Tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Então é o seguinte, tem uma lista para vocês com 10 questões sobre essa matéria, tá? Essa lista deve ficar disponível para você. Pega essa lista, resolve a lista e semana que vem, se você tiver alguma dúvida, a gente tira. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, uma boa noite e muita saúde para todos vocês, tá?